Pode, Luiz. Oi? Pode apresentar. Beleza. Oi, gente. Boa tarde. Sou o Luiz Eduardo aqui. Estamos no dia 8 de março, continuando nossa leitura da Introdução à Fenomenologia do Sokolovsky. Quarto capítulo? Acho que é quarto capítulo. Quarto Quarto ou capítulo. quinto. Estamos tratando do que é o método fenomenológico. E estamos eu e o Rafael. Então, bora lá, então. Nessa. Assim que uma ciência se torna meramente objetiva, ela se perde na positividade. Não, já vou abrir já fazendo uma anotação aqui, né? Foi que a gente Já? parou? já- já? Foi embaixo, não? A gente não parou ali no Não, considerando dois ó, modos de produção. aí, acho que eu sempre marco aqui, assim, ó, entendeu? Desce aí, cara, para a gente ver. Eu lembro que a gente foi a argumentos que podem guiar-nos na atitude fenomenológica. Lembro Pera que aí, a gente. deixa eu só anotar aqui que eu já... Será? Desce aí. Deixa eu ver... Ué, não, ué. Onde é que você tá? Então, eu sempre anoto ali, eu sempre ponho embaixo. Ué. Tá vendo essa seção? Há argumentos que podem guiar-nos na atitude fenomenológica? Tá vendo essa parte aí? Peraí. Aí, ó. Alguns termos em cima. Em cima. Ah, não, pô, é isso mesmo, é isso mesmo. Tô, Então. tô viajando, é isso mesmo. Eu sempre, quando termino a aula, eu ponho embaixo, assim, uma anotação embaixo, né? Tô viajando, eu não vi. Desculpa aí. Aqui. Assim que uma ciência se torna meramente objetiva, ela se perde na positividade. Temos a verdade das coisas, mas não temos a verdade de nossa posse das coisas. Esquecemos de nós mesmos e perdemos a nós mesmos até quando estamos fascinados pelas coisas que sabemos. As verdades científicas são deixadas flutuando e despossuídas. Elas parecem não ser verdades para ninguém. Para completar a ciência, para ser totalmente científico, precisaríamos investigar as atividades estruturais subjetivas que operam na ciência. E agir assim não é simplesmente continuar fazendo biologia molecular ou física do estado sólido. É sair de tais ciências e entrar numa nova instância reflexiva, a fenomenológica, a qual faz justiça às intencionalidades que exercemos, mas não tematizamos em nossos esforços científicos anteriores. Assim que fizemos esta volta para a biologia molecular e a física do estado sólido, compreenderemos que não podemos fazer fenomenologia apenas para essas duas disciplinas. Temos de expandir nosso esforço para cobrir a intencionalidade como tal, e até o mundo como tal, como o correlato objetivo da intencionalidade. Porque as intencionalidades em qualquer ciência particular não podem ser compreendidas exceto como complementadas por aspectos mais amplos da intencionalidade. Não poderíamos falar de reconhecimento da identidade na biologia molecular sem falar de reconhecimento da identidade como tal. Algum comentário? Nada? Não, eu vou esperar terminar essa parte. Aí quando ele falar do modo cartesiano, eu acho que dá pra tirar alguma coisa. Por uma expansão gradual, entretanto, o modo ontológico de redução ajuda-nos a complementar as ciências particulares. Nós nos movemos para um contexto mais e mais amplo, até chegar ao tipo de contexto o mais amplo provido pela atitude fenomenológica. A motivação para nossa expansão é o desejo de ser plenamente científico, evitar o descarte de uma dimensão que é relevante à inquirição em questão. Pode haver um tipo de completude parcial na ciência positiva,
na biologia molecular ou na física do estado sólido. Mas qualquer ciência que quiser ser compreensiva terá que, por fim, incluir muitas realizações da ciência, nas, nas intencionalidades que se estabeleceram. Isso aqui eu achei muito legal, viu? Achei muito legal. A ver, tu. Porque, assim, né, isso também é como eu falei no outra aula, né, como eu discuto bastante, assim, né, com pessoas diferentes, né, e algumas pessoas pensam que só a ciência é capaz de explicar tudo, né, Sim, mas existe essa questão que ele está colocando que eu acho que é fundamental, que ela é subjetiva, porque normalmente quem defende uma exclusiva pensamento científico, igual ele está colocando aqui uma ciência positiva, a pessoa não consegue entender justamente essa junção que é subjetiva das coisas, né? Então, acho isso uma crítica muito válida, especialmente hoje em dia. cara, eu acho que o que ele tá falando aí não tá claro para mim. Mas quando ele fala de inquirir nas muitas realizações da ciência, nas intenções, terá por fim de inquirir nas muitas realizações da ciência, nas intencionalidades que se estabeleceram. Talvez o que ele quer falar aí é o que ele tava, não sei, cara, o que ele tava, será que é o que ele estava continuando antes? Será que ele, não sei o que ele está querendo dizer. Eu acho que ele fala em seguida, deixa mais claro. Sim, Enquanto essas continuarem desconsideradas, a ciência é deixada oscilante e incompleta, carente de seu contexto próprio. O que ele está falando é é o todo, questão do todo e da parte, sei lá. Quando a gente visa um objeto da física qualquer, é natural a gente procurar entender esse objeto como um todo. Então, você entender ele meramente como algo incompleto é não entender, não é certo? Então, por outro lado, o que ele está falando, né? Que entender ciência é entender como é que eu entendo ciência. Eu estava interpretando o que ele está dizendo aí, porque em qualquer conhecimento, você não pode dizer que conhece, senão quando você tem consciência do conhecimento. Então, o modo ontológico de redução, ele apela para isso, sabe? Do tipo, eu sei, mas tipo, eu tô fazendo essas práticas, eu tô fazendo ciência, tô fazendo filosofia, etc. Mas deixa eu, deixa eu dar um passo atrás, sabe? E eu quero saber o que que é esse meu saber e investigar esse conhecimento que você tem consigo mesmo, sabe? eu acho que ele, nessa própria parágrafo, ele vai falar sobre o que ele está. Eu li mais um pouquinho aqui, você vai ver o que eu acho que ele está tentando passar. Eu concordo muito com isso, eu acho que você vai concordar. O modo ontológico de redução recorda-nos das notas de Aristóteles no Metafísica 4.1 sobre a necessidade de ir além das ciências parciais para a ciência do todo. É esse aqui que é o pulo do gato aqui, ó. Verdade, isso mesmo. Entendeu? Esse é o ponto que eu defendo muito. A ciência do ser como ser, ó. Ele já está falando aqui, ó. Isso aqui que é o tchananã da coisa, cara. Porque essa é a grande crítica. Lembra que ele começou aqui, até eu anotei, lembra que a primeira coisa que eu falei? Assim que uma ciência se torna meramente objetiva, ela se perde na positividade, porque ela fica uma ciência parcial. E ele está falando aqui, não, a gente quer uma ciência do todo, uma ciência do ser como ser. Então não dá para mim ficar só olhando a coisa só sobre um aspecto, ou só sobre o aspecto positivista. Sim. Eu não tinha pegado isso aí, mas é isso mesmo. Deveria ficar claro, a partir dessas notas, sobre o modo ontológico de redução, que a fenomenologia, como uma ciência, como um rigoroso e explícito empreendimento de autoconsciência, é de fato uma ciência mais concreta do que qualquer das investigações parciais.
Podemos pensar que a física ou a biologia são as mais concretas de todas as ciências porque estudam diretamente as coisas materiais que estão diante de nós. Mas enquanto essas ciências não olharem para a atividade pela qual elas se realizadas, elas serão realmente abstratas. Elas deixam de fora uma parte essencial, não somente do mundo, mas de si mesmo. Ó, para pegar fogo, hein? Isso aqui, você falar para umas pessoas, isso aqui, nossa senhora, o nego fica louco. A ciência da fenomenologia complementa e completa essas ciências particulares, enquanto retém a elas a sua validade. De modo que, bastante paradoxalmente, a fenomenologia é a mais concreta das ciências. Ela recupera o mais amplo todo, o maior contexto, é o contexto. Tá? Ela supera o autoesquecimento das ciências particulares. Ela considera as dimensões abstratas das outras ciências, as dimensões da intencionalidade e manifestação. Ela mostra como a ciência mesma é um tipo de manifestação e, consequentemente, mostra a ingenuidade do objetivismo, a crença de que o ser é indiferente à manifestação. A redução, entretanto, não é realmente um confinamento, não é um conduzir desde nada. Ela preserva a atitude natural e tudo nela até quando nos distancia da atitude natural. Ela amplia e não priva. É isso aqui, ó. É esse o ponto. Uhum. Esse é o ponto. Isso é bonito. Eu não tinha pegado. Eu nunca estudei, cara, em Russell sobre essa redução ontológica. Sim, e ela é bem óbvia, né? Ela é bem óbvia. Pior que eu acho que não, cara, porque esse modo ontológico de redução, ele apela para esse conhecimento como um todo. Então, eu não sei exatamente o que que motiva isso, esse, essa necessidade de compreender as coisas como um todo. Então, Então, a questão, acho que nem essa questão, acho que a crítica dele não é nem essa questão do todo, mas é mais a questão. Alguém quer entrar aqui, peraí. Caiu a pessoa? Alguém queria entrar, agora não quer mais? Eu acho que a grande questão que ele levanta aqui é assim. Como eu já escrevi alguns artigos assim científicos, quanto mais você vai fazendo artigo, mais você vai deixando um negócio mais puro. O pessoal voltou. Peraí, quem é? Ana Beatriz. Entende? oi, Ana, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Ô, Ana, eu tinha falado para você perguntar alguma coisa nessa semana. O que que era mesmo? Pior que eu nem lembro. Eu não sei se. Eu acho que eu tinha chegado a perguntar no grupo de Aristóteles. É você que tá no grupo de Aristóteles? Acho que foi no grupo de Não, não. Aristóteles. Acho que o de fenomenologia eu não perguntei nada, não. Tá. Então, beleza, a gente segue. Não sei se tinha alguma coisa sobre Eita, fenomenologia que você... peraí que o meu ficou baixo. Um segundo. Não sei o que aconteceu. Não sei se tinha alguma coisa de fenomenologia que você queria entender, mas a gente segue. Vamos continuar aqui o Ah, texto. A gente está falando sobre... Oi? não, não, nada. Só complementando. A gente está falando aqui sobre reduções fenomenológicas. O Rafael estava explicando melhor o modo ontológico de redução fenomenológica. A gente pode explicar para você o que isso significa antes, mas eu acho que se o Rafael continuar aí, dá para a gente pegar um gancho e explicar para você. Então, né, a grande questão aqui que o texto levanta é essa questão das ciências parciais e para a ciência do todo, né? Uhum. Então ele coloca que quando ele abre o texto, a gente volta aqui no texto, né? Assim que uma ciência se torna meramente objetiva, ela se perde na positividade, ou seja, não há outro caminho, só aquele e precisa estar sendo provado. Dentro da ciência, quando ele fala isso, eu entendo assim:
Por exemplo, se você vai fazer um artigo científico, você vai construir um artigo científico, ele precisa estar o mais puro, entre aspas, possível, para você gerar um dado o mais próximo daquilo da sua pergunta. Então, por exemplo, assim, se você fala assim, da perda de peso, tá? Que é a área que eu atuei por mais tempo. Então, você precisa ter esse dado o mais puro em relação, por exemplo, ao exercício físico e perda de peso. Então, eu preciso ter o mais puro desse dado, acompanhando mais a pessoa, reduzindo o máximo possível outras variáveis. Entende? Então, eu acho que é nesse sentido que ele está falando de ela ficar parcial. Porque aí você tem o mínimo de variáveis possíveis para ele ter um resultado mais puro possível. Agora, aqui, que ele está propondo é justamente o inverso. Isso é só uma ciência parcial em relação ao ser humano, em relação ao que nós somos, a realidade. Uhum. Até eu vou continuar aqui o texto aqui. Temos uma impressão diferente do modo de redução cartesiano. Essa Isso. abordagem da fenomenologia é modelada na tentativa de Descartes de iniciar a filosofia, tomando a ciência de para toda a vida, Rafael, duvidar de todos os juízos que ele abraçou como verdadeiros. Descartes introduz essa dúvida metódica porque pensa que os juízos que absorveu de outros estão contaminados por preconceito. Após adotar essa dúvida universal, ele seguirá aceitando como verdadeiro somente o juízo que ele mesmo pode justificar, conforme os métodos que ele desenvolveu. O problema com a tentativa de Descartes de começar a filosofia é que muda todas as nossas modalidades dóxicas naturais em modalidades duvidosas. Ele muda de várias modalidades naturais, certeza, suspeição, aceitação verificada, possibilidade, probabilidade, para outras modalidades natural. A dúvida, só a dúvida pode ser somente metódica, mas ainda é dúvida. Descartes tentou alçar a si mesmo na filosofia, mas conseguiu somente passar para uma outra das atitudes naturais, e uma que é radicalmente cética. Ele tentou colocar a filosofia no caminho de ser uma ciência rigorosa, mas não deu certo. Ela deu uma guinada para o lado, com consequências desastrosas para a filosofia e para a ciência. Rafael, Pode falar. eu queria retomar esse negócio do modo ontológico de redução, cara, porque eu estava relendo ali o começo do texto e eu vi aqui no finalzinho do modo de redução cartesiano, porque. Deixa eu ver aqui direito. Nossa, cocei o olho aqui, quase. É, tu, 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 tu. Tá. Eu acho que esse modo ontológico de redução, como diz aqui no parágrafo antes de alguns termos especiais relativos à atitude fenomenológica, ele diz o seguinte: o modo ontológico ele atua por incrementação. Eu não sei se é aqui que diz isso. Procede por incrementação. Começa com as efetividades científicas e acrescenta as dimensões a elas, passo a passo, atingindo-nos a todos ao longo do caminho, até chegar na atitude fenomenológica. Eu acho que é isso, entendeu? É quando a pessoa está lá na ciência e aí ela começa a investigar tudo que cerca ali o próprio conhecimento, aquilo que eu estava falando, sabe? Eu acho que eu estava na pista certa, que por exemplo, a pessoa tem o conhecimento das ciências, da física, etc. E ela começa a perguntar, cara, eu sei disso, mas deixa eu tomar consciência do que eu sei. E aí investigando. É claro que eu estava errado um pouquinho, mas eu acho que é isso. A Ana vai sair? Sim, ela já saiu já. Ficou um pouquinho só. Acabou assustando ela. Relaxa. Então, continue seu argumento. Então, eu acho que é meio isso, sei lá, talvez um Heidegger vai seguir isso. Do tipo, bom, a gente tem, sei lá, a gente pode falar, você, né? Você tem os seus conhecimentos de educação física e tal.
Você pode começar a se perguntar, tá, mas nesse meu modo de conhecer a educação física, quais são todos os pressupostos que eu posso investigar aí, sabe? Você investiga esse conhecimento até esgotar o máximo, tipo, você até esgotar não, mas nesse processo de investigar cada vez mais fundo, sabe? Sim. Não sei se foi isso que você disse. O que a gente começa pelo parcial vai pelo todo. Foi mais ou menos isso que você está falando também. Eu acho que esse é um modo ontológico de redução, sabe? Que é você, é como aquela virada do tipo, eu paro de me perguntar sobre só isso que eu estou conhecendo e eu passo a me perguntar sobre a totalidade. Sim. Talvez isso. Eu não sei exatamente o que É, motiva esse modo ontológico de redução em Husserl, mas eu acho que é isso. eu acho que o grande gancho que você deu aí é quando você falou só. Quando eu saio do só e vou para o todo. Entende? Então eu não olho mais com uma visão aquilo. Eu tento olhar como um todo, né? Porque você vê ali que ele fala da ciência do ser. O ser é um todo, né? Sim, Então é isso. Porque não adianta eu posso, por exemplo, assim, olhar. Vamos olhar assim um livro. A gente pode olhar só como uma matéria, como uma arte, como um papel, como sei lá, um peso. Você pode colocar como um peso de alguma coisa. Você pode ser uma arma, você pode jogar um livro na cabeça de alguém e matar alguém. Mas e tudo isso é o livro, mas eu não estou lendo o livro como livro, né? O ser como ser, né? às É vezes por não é isso que nem. tem que. Às vezes é você olhar esse fenômeno que você está vivendo e você investigar todos os aspectos possíveis. Sei lá, não sei, pode pegar um exemplo da literatura, sei lá, um exemplo de um filme. Um filme, diz aí um filme recente que você viu, um filme mais sério. Putz, cara, faz tempo que eu não assisto filme. Tá? Então deixa eu pegar aqui o luto, né? O luto. A pessoa Isso, viveu o luto. E ela viveu o luto, ela entendeu cada fase do luto. Sei lá, você tem a negação, aí você tem a culpa, sabe? Aí chega na aceitação e tal. A pessoa olha tudo isso, ela para pensar e, bom, foi legal, eu vivi isso, agora eu entendo. Mas o modo ontológico de redução, de repente, é entender, cara, eu não quero ficar só nessa experiência e esquecer isso. Eu quero entender agora a minha vida nesse momento, sei lá, como é que passou o luto, o que eu sou depois do luto, como é que o luto se dá às outras pessoas, como é que a própria vida se dá diante do luto, sabe? Sei sim, lá, a pessoa vai, eu acho que uma sensação comum, o próprio Heidegger fala isso, né, que quando a gente experimenta a morte, a gente pensa, a gente pensa na verdade no quanto a gente queria viver para sempre. verdade. Então, a gente se para perguntar para onde a gente está levando a nossa vida. A gente se para perguntar no que é mais importante para nossa vida. E a gente procura entender, bom, qual que é a única coisa que eu quero fazer na minha vida, sabe? Por que eu não estou feliz? Eu sou feliz? E aí talvez essa pergunta ela desvela o ser para a pessoa, porque ela tenta se perguntar o significado último de tudo da própria E, vida, né? eu acho que o que você pôs é muito legal, porque assim, eu passo pelo luto, mas eu não sou o luto. Eu passo pela felicidade, mas eu não sou só a felicidade. Então, quem eu sou frente a isso? Aí eu acho que a pergunta seria essa, o por trás de tudo isso. É por isso que ele fala do todo, né? Tá, eu sou essas partes também, mas vou além dessas partes. Entendeu? Até eu acho que é por isso que ele está batendo muito nessa tecla de ir de uma coisa específica para uma coisa mais geral, para uma coisa mais universal. Sim, sim. É.
Eu tava vendo aqui, eu tava lendo um outro livro, cara. Não só a morte pode ser uma fonte disso, mas também, sei lá, quando você tem, sei lá, você tá vivendo alguma coisa da sua vida, você tem aquele estalo, sei lá, você foi fazer uma viagem, você fazer uma viagem para conhecer uma praia, e aí você conhece algumas pessoas. A viagem foi ótima, e aí você tem um estalo sobre alguma coisa que a vida é, sei lá. Você tem uma noção de que a vida, ela é como que, como é que eu digo isso? Eu não ia dizer uma aventura, sabe? Mas a vida não só é uma coleção de momentos, mas assim, que o viver, ele se justifica por si mesmo, sabe? Faz sentido? Sim, sim, Aí você tem essa noção e aí você tipo, é como, sei lá, um filósofo, sabe? O filósofo, ele, sei lá, ele tá diante de alguma realidade e ele entende esse significado e ele começa a procurar só isso, sabe? sim, Então, e aí você se detém nisso e você quer investigar todas as partes disso. Santo Agostinho, ele fala que, tipo, ele fala isso no De Trinitate, quando a gente ama alguma coisa, a gente se apega a alguma coisa, aquilo meio que se torna quem a gente é. A gente se percebe como aquilo. Então, não sei, uma pessoa que viveu o luto, ela entende que isso é uma parte necessária da vida. Tipo, aquela frase, né? A vida passa, sabe? A gente só tem uma certeza na vida, que a gente vai morrer, sabe? sim, sim. Então, talvez seja isso. E aí a pessoa, ela meio que começa a investigar essa realidade, talvez, esse modo ontológico de redução, talvez seria esse passo de começar a ir fundo e não desistir dessa intuição. Exatamente. E aí que ele entra com a subjetividade, aí ele entra pela busca do ser, ele entra pela busca da razão. É como você toca a vida, né? Sim, sim. Sei lá, uma pessoa que está estudando física, tipo, você já viu? Tem um cara, Miguel Nicoleles, que ele fala da física como se ele fosse uma criança. Não tô falando isso pra menosprezar o cara, não, mas é a qualidade do cara. Porque sabe quando a criança ela tem alguma brincadeira e ela, tipo, e ela gosta tanto daquilo que a única coisa que ela quer fazer é brincar de novo? Sim, sim. O Miguel Nicoleles é desse jeito com a biologia. Física, né? Não, ele é biólogo. Ele é Não, biólogo? Ele é é, físico, né? Ele é da física, né? ele é neurocientista. É, ele é um neurocientista que trabalha com eletrônica, é tudo diferente a formação dele, né? Exatamente, é isso que eu tava. Exatamente isso que você tocou. Tipo, ele vai para tudo. Ele É, estuda isso que é de, legal. de tão, de tão fascinado que ele ficou pelo negócio. Então é meio isso, né? É meio que essa atitude de criança, de você, pô, você gosta tanto de, sei lá, o cara gosta de estudar galáxias. Aí ele, pô, ele fica tão maravilhado com aquilo que ele começa a estudar ele começa a estudar mecânica quântica. Exatamente, exatamente. Aí ele, tipo, aí ele vai estudar evolucionismo. Pô, aí eu quero entender o cosmos inteiro. Meio isso. Exatamente. Para você ver, né? É a paixão, né? É a paixão que essa é uma paixão que vai até o fim da vida, né? Talvez seja meio isso, sabe? Quando a pessoa ela meio que tem aquele estalo que ela entra numa religião, ela meio que começa a querer unir a vida toda naquele princípio. Então, tudo para ela tem que ser aquilo. Isso que você me fala me faz refletir uma coisa que eu já venho refletir, não, né? Mas é uma coisa que eu já penso há muito tempo. Pelo que você entrega a sua vida? Já parou pra pensar sobre isso? Já, já. Essa é a Cara, grande pergunta. Pelo que eu estou entregando a minha vida? Meus mas também, dias, minhas horas, meus minutos, meus pensamentos. Quando você fala do Miguel Nicoleles, ou quando você fala de outras grandes cientistas, Aristóteles, Freud, Sócrates, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, esses pessoal todos. Não é uma questão de discordar ou concordar, mas é assim, eles entregaram a vida deles para isso, sim, entende? Então, a grande interrogação deles ali que moviam eles de um jeito que eles respiravam isso, viviam disso.
E se eles precisassem morar na rua para manter esse estilo de vida, eles morariam. Sim. Você vê, São Tomás, ele meio que fez isso, ele meio que abdicou de toda a riqueza da família dele. É, o São- boi mudo. Por que ele era boi mudo? Porque ele estava tão entregue ali aos pensamentos, às reflexões, que ele não queria falar nada, ele queria pensar, que é o mais difícil. Queria só conhecer. Exatamente. Exatamente. A expressão que me vem, né, acho que uma experiência parecida, é uma expressão que eu acho que eu ouvi de um professor meu, ele deu antropologia filosófica na faculdade, uma das disciplinas de antropologia filosófica. A expressão é: eu tenho que justificar minha existência. Essa Sim. expressão, ela vem para mim em momentos que, tipo assim, cara, eu sei que eu tenho que fazer mais do que eu tô fazendo. E assim, não só eu sei que eu tenho que fazer mais do que eu tô fazendo, como eu sei que a minha existência não tá completa. A minha existência tá faltando alguma coisa para minha existência. Sei lá, você, tipo, você sabe que você não tá sendo perfeito. E essa experiência essa noção de justificar a própria existência é do tipo: bom, eu tenho que, como é que é isso? Eu tenho que fazer minha existência valer a pena. Tem que fazer a minha existência ser, ser boa por si mesma e não por causa de qualquer outra coisa. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que tornar a minha existência perfeita, sabe? Eu tenho que tornar a minha existência digna. Isso. Perfeita não, digna. Assim, perfeita no sentido de, tipo, não ter defeitos, sabe? Então, é melhor digna. É melhor digna. Uma coisa que vale a pena. Sim. Entende? Eu entendo você. Você vê que a gente está fazendo uma coisa, que até isso acontece muito no grupo lá de Aristóteles, esses pensamentos que a gente está fazendo, essas divagações, essa dialética, isso é fazer filosofia. Modo ontológico de redução. Oi? O modo ontológico de redução. É, mas a gente está discutindo, mas a gente está tentando entender e tentando extrair o livro, colocar o livro na prática, tentar fazer a filosofia ficar viva. Isso é uma coisa que acontece muito lá no grupo do Estevão, né? A gente começa a falar, pega um ponto e fica discutindo bastante, abrindo ele, entendeu? Isso é muito importante, muito importante. Talvez a gente pode pensar o que a gente está fazendo agora. Tipo, será que a gente está fazendo do jeito certo? Essa reunião aqui, tipo, qual que é o propósito nosso? Nosso propósito é levar o conhecimento para as pessoas, tipo, a gente está fazendo isso direito, sabe? Tipo, se eu, por exemplo, eu quero ser professor de filosofia, cara, o que eu quero ser com ser professor de filosofia? Eu quero formar as pessoas e, tipo, eu tô vivendo a minha vida de um jeito que vai conduzir realmente para isso, sabe? Do tipo, o que é a vida? Qual que é a felicidade? Eu tô conduzindo a minha vida para isso realmente? Não sei. Uma pessoa pode ser religiosa, católica, cristã. Ela olha para sua relação com Deus e diz: cara, eu tô fazendo isso direito? Tipo, a minha existência, ela tá sendo digna disso que eu quero? A minha existência está se justificando? A minha existência está se justificando no sentido do tipo, é, essa minha atitude, essa minha missão, ela está sendo justificada? Ela está sendo respondida? Sabe? Sim, eu já pensei bastante sobre isso também. Já pensei bastante sobre isso. E eu vou te dizer que eu não sei. Eu também não sei a minha, não sei a sua. Eu sei que eu estou fazendo o máximo que eu posso, na medida do possível. Se eu fizer mais, talvez não seja bom para mim. Talvez se eu fizer menos, também não seja bom para mim. Eu sei que eu estou tentando o máximo o melhor que eu posso, nas circunstâncias, situações que eu posso, nas limitações que eu tenho.
Entende? E isso para mim já é um avanço, já me basta, porque eu sei que eu posso melhorar, sempre posso melhorar. Mas às vezes também eu preciso olhar para mim e falar, bom, tô conseguindo fazer de algum jeito isso andar, sabe? Sim, Talvez seja uma coisa mais simples, né? sim. É, eu pensei num negócio, cara, enquanto você falou, mas me fugiu a ideia. Voltou. Cara, a gente pode entender a vida, aquela experiência de uma pessoa que tem sabe, vai para uma viagem assim da vida, entende, bom, a única coisa que importa é a vida. E entender isso, cara, é uma, é uma ideia que você consegue levar para tudo. Do tipo, cara, a vida vale a pena só para ser vivida, sabe? Tipo, que adianta fazer no mundo se não levar a vida para as pessoas, sabe? Do tipo, é, parece que a minha existência não se justifica quando eu não estou levando vida para as pessoas. E você leva a vida para você também, É muito isso, né? Também tem isso. entendeu? Também tem isso. Entendeu? Também tem, esse é é por isso que eu falo que é muito doido isso, né? Muito doido. Essa coisa de justificar a existência parece ser meio isso, né? Tipo, eu tô fazendo a coisa que é da minha essência, que é o meu dever, né? E o dever a gente pode entender ele não como algo que é imposto de fora. Tipo, isso não é dever de verdade. O dever de verdade é aquilo que eu sou. Sim. Do tipo, por que que eu ensino filosofia? Cara, porque eu sou assim. Eu me tornei isso. Minha vida me fez assim. Então eu tenho que justificar a minha existência como um todo. Eu tenho que tornar a minha existência do jeito que ela tem que ser. E também tem uma coisa muito legal. A vida é um mistério. Assim. A vida é um mistério. Você pode estar jogando todas as suas cartas numa coisa e amanhã, por alguma razão, tudo modificar. Essa que é a beleza da vida. Nós somos criaturas muito boas em se adaptar às coisas. Isso Vamos mesmo. ler mais um parágrafo aqui? Vamos nessa, vamos nessa. Filosofou agora, hein, meu? Agora sim, é isso que eu gosto. Eu acho que a gente podia até dar uma síntese do que a gente pensou aqui até agora, né? Tipo, Ah, acho que agora a gente já fez a síntese já. não, eu acho que a síntese não foi feita, não. Você acha que não? Acho que a síntese a gente podia dizer que é o seguinte: Fala. toda vez que a gente tem esse estalo, essa percepção, essa percepção de como a vida realmente é, sabe? Como quando a gente tem esse estalo, talvez a gente mesmo, nós mesmos somos forçados pela nossa vontade de viver e pelo nosso amor à vida e à existência, pelo nosso amor à existência, a investigar isso a fundo com todas as forças. Pode ser. Você deveria pensar em fazer um texto em relação a isso, viu? Porque vai É, sair mais coisa daí. Você que gosta de escrever, eu deixo isso entendeu? mas faz sentido? Faz sentido, mas exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente. O modo de redução cartesiano na fenomenologia é uma tentativa de assumir o que Descartes estava tentando realizar e fazê-lo adequadamente. Não propõe que iniciemos uma dúvida universal. Ao contrário, sugere que adotemos a atitude de tentar duvidar das nossas várias intenções. Vou dar uma modificadinha aqui Isto pode ser visto com uma pequena diferença, mas é crucial. Tentar duvidar é muito diferente de duvidar. O que acontece quando tentamos duvidar de uma de nossas crenças é que adotamos uma instância neutra em relação a essa convicção.
Ainda não duvidamos delas, apenas suspendemos nossas crenças para, paramos para ver se devemos duvidar dela. É muito legal. Essa parte também é muito legal desse livro, viu? Sim, sim. Tava lendo, cara. Eu acho que essa aí, pra mim, ela é mais clara. Essa redução cartesiana, ela é mais. Ela fez mais sentido pra mim quando eu li. Mas Sim, conversando, a redução ontológica, ela parece bem mais real, bem mais natural. sim. Bem mais natural. Esse tentar, esse parar, contudo, não é dúvida, mas é algo como a neutralização que ganhamos quando entramos na filosofia. Essa instância neutra, então, serve como um tipo de buraco de fechadura através do qual podemos alcançar um sentido do que é atitude fenomenológica. A atitude na qual neutralizamos e contemplamos todas as nossas intencionalidades. Essa parte é muito legal de duvidar, assim, meio que suspender, meio que neutralizar. É muito legal isso. Sim. Outra característica importante da tentativa de duvidar é a seguinte: não podemos verdadeiramente duvidar de alguma coisa a menos que tenhamos razões para duvidar. Suponhamos que sabemos que a porta para essa sala é branca. E suponhamos que vemos um gato caminhando para a sala. Não podemos seguir dizendo que duvidamos que a porta é branca, ou que o gato está caminhando pela soleira da porta, a menos que tenhamos razões para duvidar se essas coisas evidentes são verdadeiras. Podemos inesperadamente perceber que é a luz que faz a porta mais brilhante do que o normal, e que pode ser uma sombra de cor cinza. Podemos repentinamente perceber que há um espelho próximo à porta e que podemos realmente estar vendo somente um reflexo do gato caminhando em outra sala. De modo que, como uma das modalidades da atitude natural, a dúvida precisa ser motivada por razões. Não podemos apenas dizer que duvidamos das coisas. Temos um método aqui, né? Uhum. Temos um método aqui, não é qualquer duvidar por duvidar, né? E eu acho isso bacana, sabia? Isso que ele está colocando num contexto. Porque eu imagino que depois a pessoa lê e fala, vou duvidar de qualquer coisa. E fica só numa tentativa de dúvida de tudo, né? Não, peraí, não é assim que funciona. Tem regras também esse jogo aqui. Sim. Não é isso que significa, né? É, você vê que isso aqui eu acho que é um ponto didático muito importante que ele coloca no livro, né? Não é só, não é qualquer coisa, não, tem que ter uma razão, não é assim, não é, sabe? Você pode ver que na prática científica não é exatamente um duvidar de tudo, né? É uma coisa do tipo, cara, eu sei mesmo o que tá passando aqui, sabe? Do tipo, beleza, isso aí tá dado, até confio. Tipo assim, eu até. É verdade o que esses físicos dizem, tipo, a tradição tá toda, tipo, o número de experimentos que tem confirmam isso é indubitável. Mas eu mesmo sei o que é isso, sabe? Tipo, Exato. eu conheço mesmo. Então é meio essa atitude, né? Tipo, sei lá, você está lendo um livro de filosofia, pô, você sabe as interpretações correntes do texto. Tipo, Platão, teoria das ideias, interpretações de hoje de Platão, a sustentação das ideias para o mundo sensível. Mas eu sei mesmo disso. Tipo, as interpretações de Tomás de Aquino, substância e acidente, forma e matéria, ato e potência, beleza, eu sei que é assim, mas eu sei que é desse jeito na filosofia de São Tomás de Aquino, eu sei que isso está no texto. Onde está no texto? E não só. Se eu acho que Tomás de Aquino está certo, eu vejo isso na realidade, sabe? Não é esse negócio de duvidar que é verdade, mas é duvidar de si mesmo. Sim, justamente. Isso aqui é muito legal. Esses próximos parágrafos aqui são fenomenais. Eu acho que essa é a experiência da ciência, sabe? É uma coisa do tipo, eu realmente sei disso. Sim, exatamente. É uma hipótese, né? Você leva, você põe numa categoria de certeza e sai da categoria de certeza e vai para uma categoria de hipótese. Será que isso é ou não é? Aí você testa. Ontológico, né? Não, acho que aí é a cartesiana. A É, ontológica é mais profunda. Acho que a ontológica é quando você é anterior a isso, né? sim. Talvez.
Porque, sei lá, a gente tem essa experiência da ciência, da filosofia e tal. Mas acho que para todo mundo que começou a buscar isso, primeiro foi uma- um salmo, né? Tipo, é uma admiração, sei lá, um maravilhamento. Isso, Primeiro começa ali. Acho que para todo mundo é assim. Primeiro você começou naquele amor ali, depois você começa a entender o jeito certo de fazer o negócio, que é o jeito científico, né? é E verdade. talvez isso aí, né? Essa coisa de, eu tenho uma hipótese, mas deixa eu confirmar isso aí. Exatamente. A tentativa de duvidar, contudo, está sujeita à nossa livre escolha. Podemos tentar duvidar de algumas coisas, até do mais óbvio dos fatos diante de nós, ou da opinião mais estabelecida. De um modo similar, estamos livres para iniciar a neutralização que ocorre quando nos voltamos para a perspectiva fenomenológica, a suspensão, ou o pôr fora de ação, de nossas intencionalidades. O pôr entre colchetes, as coisas e o mundo, essas coisas estão em nosso poder e sujeitas à nossa livre escolha. Podemos decidir que queremos efetuar esse tipo de vida. Não precisamos ser forçados a isso por razões como aquelas que nos forçam a duvidar ou suspeitar. Assim, embora a dúvida não seja um bom modelo a usar para nos ajudar no giro fenomenológico, a tentativa de duvidar o é. Olha que legal, né? São duas atitudes, né? O tentativa e o duvidar. Uhum. A tentativa de duvidar nos dá um bom vislumbre do que é a neutralização fenomenológica e de como são nossas intenções. Dessa maneira, o modo de redução cartesiano tenta nos jogar na atitude filosófica. Descartes introduziu um ceticismo radical na vida intelectual que continua a contaminar o pensamento que ele inspira. Contudo, é útil adotar o tema cartesiano e modificá-lo a serviço da fenomenologia, como temos feito, porque o giro da atitude natural para a atitude fenomenológica é visto erroneamente por muitos como uma recaída no cartesianismo. Até mesmo alguns proeminentes intérpretes da fenomenologia não compreendem bem isso. É importante para nós, por conseguinte, fazer a distinção entre o que fez Descartes e o que é fenomenologia efetiva. Um dos efeitos seriamente perniciosos do erro de Descartes é que ele desacredita as intencionalidades da atitude natural. Ele enfraquece nossa natural e válida crença na realidade das coisas que experienciamos, as identidades que reconhecemos. Ele introduz o hábito do ceticismo, o que faz entender a não acreditar nada até que seja provado para nós. Porém, esse desejo por uma prova para tudo é racional. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. A prova só é possível sob o fundamento de que algumas verdades não são demonstráveis. Verdades que têm sua evidência em si mesmo e não precisam de prova. Não podemos provar tudo. Conhecemos muitas coisas que não precisam ser provadas. A fenomenologia restaura a validade das convicções que temos na atitude natural. Reconhece o que as nossas intenções fazem em seus vários modos. Alcança as coisas nelas mesmas. Distingue e descreve como as várias intenções são preenchidas e confirmadas. Também percebe que frequentemente vamos além da evidência, que frequentemente somos vagos no que intencionamos e que erros são comuns. Mas a presença do erro não desacredita tudo. Somente mostra que devemos ser cuidadosos por esclarecer as várias intencionalidades e distingui-las uma das outras. A fenomenologia ajuda-nos a ser cuidadosos. Finalmente, devemos perceber a diferença entre os modos de redução ontológico cartesiano. O modo ontológico procede por incrementação. Começa com efetividades científicas e acrescenta as dimensões a elas passo a passo, atingindo-nos a todo ao lugar do caminho, até chegar na atitude fenomenológica. O modo cartesiano tenta fazer tudo às pressas, em um passo. Nossa, imagina os cartesianos lendo isso aqui, devem ficar muito felizes, né? Suspende todas as intencionalidades de uma só vez.
realça um pouco melhor do que o modo ontológico um novo tipo de modalidade, a neutralização, que entra em jogo na filosofia. Mas como qualquer coisa feita às pressas, ele pode nos enganar seriamente, pode nos fazer pensar a fenomenologia como cética e fenomenalista, e como nos despossuindo do mundo real e das coisas nele. Até parece guiar ao solipsismo. O modo ontológico é lento, mas seguro. O modo cartesiano é rápido, mas arriscado. A melhor abordagem é usar ambos, corrigindo as fraquezas de cada um pelo que o outro tem de vigoroso. Peraí, que isso aqui eu acho muito legal esse tipo de comentário, porque aí não joga em time de futebol, entendeu? Porque tem muita gente, vou terminar, daí eu já faço um comentário aqui. Em ambas abordagens, contudo, a chave é ter sensibilidade para a diferença entre a atitude natural e a fenomenológica, entre nossos envolvimentos naturais e o afastamento filosófico. Deixa eu ver, porque eu achei legal, eu gosto desse tipo de comentário, assim, meu, tire o que há de melhor em cada uma das coisas para você entender esse negócio. Porque fica muito, e você deve perceber muito isso aí também, fica muito time de futebol. Ah, meu time é melhor porque isso. Seu time é melhor, você vai falar, ah, meu time é melhor porque aquilo. Viu? Não é uma questão de melhor time de futebol. Quando a gente estuda filosofia, quando a gente estuda essas coisas, não dá para pensar assim. Tem que pensar, bom, isso aqui tem bom, isso aqui é bom, desse método aqui. Isso aqui é bom desse método aqui. Então vamos juntar as coisas que são boas daqui, excluir as coisas que são ruins e ir desenvolvendo isso aqui. Não dá para ficar pensando só em rachaduras, né? Em time assim, o A contra B, C contra. Não dá, não dá. Tem que ter uma maturidade. Eu acho essas coisas muito legais, sabe? Sim, sim. É meio isso, né, cara? Tipo, até quando a gente acha, filósofo tal tá errado. Tá, mas como é que você sabe? Tipo, Exato, assim, como é que você sabe? Tipo, você leu? Você pensou? Você tentou ver que ele tá certo? exatamente. Ou aquela pergunta, ué, esse cara tá totalmente errado, Como é que sabe? você sabe? Que ele tá totalmente errado, o filósofo X tá totalmente errado. Como? Como é Não que você tem nada sabe? que preste na filosofia dele, sabe? Não tem como. Meio isso. Assim, cara, esse negócio da redução fenomenológica isso me fascina, porque isso aí abre um mundo pra mim. Tipo, pra mim tudo se aplica isso aí, cara. Isso aí abre tudo. Abre. Isso é ótimo, isso é ótimo. E se isso faz sentido para você, o que eu falo, isso eu falo para todo mundo, né? Só para você. Vá mais a fundo, desenvolva alguma coisa, sabe? Vá, observe, aprenda, olhe em sua volta, reflita. E faça igual isso aqui também, uma coisa que está no texto aqui, que eu vou até complementar, aproveitar que você falou, que essa questão aqui, cadê? Que estava aqui. Estava aqui atrás, cadê? Tem, deixa eu ver, ele fala aqui, aqui, ó, começa com efetividade, o modo ontológico procede por incrementação. É isso aqui, vai incrementando o seu modo, sua forma de pensar, sua forma de olhar o mundo, de absorver o mundo, entender o mundo. É isso, é incrementar, entende? Então, assim, esse é o ponto. Eu acho isso muito legal. Ontem no grupo de Marx lá, aí o professor falou, ó, Marx também ele elogia também o capitalismo em algum ponto, em alguns pontos. E aí muita gente não fala isso. Mesmo ele sabia, ele mesmo muita gente usando Marx só para falar sobre o marxismo. Fala, não, não. Mas ele também elogia. Tu não é para jogar fora assim. Não é para sair chutando tudo. Calma. Tem coisa que presta. Calma. Filtra, entende? Isso eu acho muito bacana. Acho isso honesto, entende? Isso é honestidade intelectual. Sim, sim. Tem razão. Tem razão. Cara, mas eu acho que eu não sei, cara, o quanto que a fenomenologia na unidade entre nós e nós está correta, mas eu acho que quando você toma consciência, cara, que você tem que, sim, sei lá, você tá fazendo ciência, tá investigando,
sei lá, uma área que eu gosto, literatura, sei lá, você tá gramática. Você não, você não estuda gramática só tentando ver o conteúdo da gramática. Você estuda gramática tentando entender o modo como você fala. Talvez você vai estudar física. Você não estuda física só do ponto de vista de como o fenômeno acontece, mas você tem que ter noção do método, de como você está percebendo. Talvez seja isso, né? Exatamente. E o mais importante é falar, ok, o que que disso aqui funciona? O que disso aqui funciona? Igual você falou, talvez a fenomenologia, talvez não explique tudo, mas ela explica uma parte. Talvez em alguma outras coisas ela não sirva também, mas então o que que explica? Entendeu? Então você vai, é um grande jogo de quebra-cabeça, sabe? E é muito manual isso. É muito assim artesanal e manual, porque é você que tem que ir lá, não tem caminho fácil, não tem atalho. O pessoal fala: "Ah, mas tem atalho". Não tem. Não tem como. Porque é assim que a coisa é. É assim que a coisa é. E também tem aquilo, né? Quando você está estudando matemática, você pode até gravar as formulinhas, etc. Mas se você não pensar, não pensar no fato, bom, o que, sei lá, você está fazendo você quer fazer uma conta de cabeça, ou você quer usar a calculadora para usar uma, como é que é o nome daquelas, quando você vai fazer um cálculo, você tem que organizar lá na calculadora os parênteses e tal. Tipo, você está ali, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Você Sim, sabe que você fazer aquilo ali é saber o que você está fazendo. Sabe? Tipo, exatamente. você tem que ter noção. O que que eu quero dizer? O que que eu quero construir ali para chegar nesse resultado? Sabe? Exatamente. Exatamente. E você não consegue dissociar isso. Exatamente. Você vê que ele fala do contexto também aqui no próprio texto, ele falou do contexto, né? Tem que ter um contexto para as coisas. Não é quando ele fala da razão lá. Você pode duvidar da fórmula matemática, tá bom. Mas e aí? O que você vai fazer com isso? O que você vai, sabe? Tá, e aí? Como é que faz? Entendeu? É uma grande pergunta. Assim. É, Sei lá, isso. você vai estudar lógica. Você quer fazer uma tabela verdade. Você tem que ter noção do que você quer fazer ali, né? Você tem que, Exato. você tem que ter noção, pô, o que que eu estou querendo provar ali? O que que eu estou querendo encontrar? Exatamente. Então, do que você quer encontrar é a mesma coisa do que o que você está encontrando. Tipo, é o processo de encontrar. Exato. É a causa final. Você sempre tem aquilo ali em vista. E isso constrói o objeto inteiro. Exatamente. É a busca. É a busca que é interessante. Não só a busca, né? Mas talvez conhecer é saber que você está buscando, Sim, sabe? Conhecer é saber que você está fazendo um ato. Senão você não consegue. Senão você, sabe? Senão você. Não é que se não, mas é sempre assim, sabe? sim. Não é fantástico? Não é maravilhoso? Bom, eu vou aqui para a gravação, que já deu o nosso Horário, né? horário, mas é isso